E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida espetacular, pelo menos assim uma partida muito interessante porque o EI surpreendeu a Nishigiri com um gambito, tal qual na partida do Fabiano Caruana, que o EI criou um gambito, ele criou ali uma novidade teórica e foi completamente massacrado no tabuleiro pelo Fabiano Caruana. Aqui contra Nishigiri, pela segunda vez no torneio dos candidatos, nós temos um gambito inédito sendo jogado por parte do Wei. E é um lance, assim, um gambito bastante interessante, advindo da Viena. Antes da gente iniciar a partida, vale falar, este é o estado do torneio até aqui, né? Esses são os resultados aí dos dias anteriores, né? Começamos o dia de hoje assim, e Sindarov e Nakamura empataram. Já vou dizer aqui, eu não vou fazer uma análise da partida, foi um empate em menos de 20 minutos, né? Os jogadores chegaram, sentaram, enquanto os outros ainda estavam na abertura, eles já tinham empatado e já estavam curtindo aí as férias, como diz o próprio Hikaru Nakamura. Então, a Nishigiri precisa ganhar e o Wei abre com o peão em E4. Temos peão em E5 por parte do Giri e o Wei joga cavalo em C3, que é a Viena. A Viena, para você que não sabe, é uma linha que você joga com a intenção de jogar o F4 em algum ponto, né? Por isso você não vai jogar cavalo em F3, você quer livre a movimentação do peão de F. Vem cavalo em F6 por parte do Anish, tocando o peão de E, e bispo em C4, que acredite ou não, é o gambito Frankenstein Drácula. Não tô inventando esse nome, esse realmente é o nome, né? E pra você que não tá familiarizado, como assim gambito? Tá gambitando o quê? Pois bem, cavalo por E4 é totalmente jogável para as pretas aqui. E tem um golpinho muito clássico, né? Cavalo por E4, cavalo por e D5, e pretas recuperam o material que sacrificaram, eliminam completamente a presença central das brancas e tem uma posição muito confortável. Mas na verdade o bispo C4 aqui é um gambito, porque cavalo por E4 e o melhor lance não é tomar de volta, mas sim jogar dama em H5. Já tivemos partidas, abre aspas, recentes nesse gambito na Copa do Mundo, né? O Danil Dubov ganhou partidas nessa linha. Caso você queira conhecer um pouco melhor, basta pesquisar Gambito Frankenstein Drácula. Tem vídeo meu ensinando a jogar essa abertura, tem vídeo meu mostrando a análise de partida de mestre que foi jogado aqui. O importante saber é que o gambito foi ofertado e prontamente recusado. O Anish não entrou na linha do cavalo por E4, então vem peão em D3, roque por parte das pretas e o F4, como a gente comentou. A ideia geral da Viena, você deixa livre a movimentação do peão de F para você poder contestar o centro do jogador de pretas, com esse belo lance que vai eliminar o peão central. Nós temos peão toma, bispo por F4 e o Giri joga a linha principal, peão em C6, para jogar peão na casa de D5 e não ficar totalmente sem o centro do tabuleiro. E as brancas, aproveitando que eliminaram o peão de E, jogam peão em D4, chutando o bispo daqui. O bispo vai para B4, cravando o cavalo e ameaçando o cavalo por E4. Estamos novamente numa posição teórica, isso tudo já foi jogado antes. E o lance principal para o jogador de brancas, obviamente, não é perder o peão. O lance principal para o jogador de brancas é jogar peão E5. Isso já foi jogado algumas vezes, é uma posição conhecida. Então, cavalo E2, pela primeira vez em partidas de mestre, pela primeira vez nós temos esse gambito que me lembra muito o gambito greco, e vamos chamá-lo, né, de gambito Wei, e cavalo por E4 é um peão de graça. Aqui, as pretas podem simplesmente tomar o peão. Curiosamente, o Anish vai em frente e toma esse peão, o Wei faz o roque e temos o D5, cimentando o cavalo e ameaçando o bispo. Vemos, cavalo toma cavalo e ganhando o par de bispos, né, mais interessante do que tomar o cavalo, nós temos peão toma bispo, C3 ameaçando ali o bispo volta para E7 e cavalo da segunda na casa de G3 e o Wei, pela primeira vez aqui com o gambito Wei, tem um peão a menos, não tem mais o par de bispos, no entanto, ele possui 1, 2, 3, 4, 5 peças prontas para se juntar ao ataque do rei do Anish Giri, e o Giri possui apenas uma peça desenvolvida e o roque feito. E essa posição, acredite ou não, é uma posição extremamente difícil de se jogar de pretas. É extremamente difícil do Anish Giri navegar a posição, e eu demonstrarei para vocês o porquê essa posição é tão difícil em breve, né? O Anish encontra a ideia principal aqui, ele pensa por cerca de 10 minutos, se não me engano, e ele joga a melhor linha da posição. Ele joga cavalo A6, que lance forte. Por que cavalo A6? Porque cavalo D7, né, e a dama não vê mais a casa de D6, tem algumas ideias muito fortes de você jogar cavalo D6,
E em muitas linhas, né, você vai ganhar o par de bispos de volta, é uma vantagem a menos que o jogador de pretas terá na posição. Em casos você vai ter que entregar o bispo no cavalo, o bispo das brancas fica extremamente bem posicionado. Em caso vem um cavalo para F5, os cavalos se apoiam. Então, por exemplo, se cavalo em F6, né? Tem a ideia de cavalo em F5, os cavalos se apoiam nessa posição, são peças se juntando em volta do rei do jogador de pretas. Então, cavalo em A6 não entra no meio do caminho aqui, e o cavalo, na verdade, tá vindo para C7 e depois para D5. E joga dama em E2, o Wei ameaçando o peão do C4. E olha que posição venenosíssima, né? Olha que linha absurda que temos aqui preparada pelo Wei para demonstrar a vocês o perigo desse gambito. Que lance você jogaria aqui de pretas, né? Eu quero que você pense um pouquinho por conta própria. Você é um jogador de pretas, está enfrentando esse gambito nunca antes visto. O que você jogaria? Porque eu jogaria bispo E6. Me parece o lance mais natural. Jogaria num piscar de olhos. Perderia horrendamente, com certeza. Porque bispo em E6 perde na hora para cavalo em H5, né? E cavalo em H5 te coloca numa posição indefensável, porque agora nós temos uma ameaça, acredite ou não, de jogar bispo H6. É isso mesmo, a ameaça aqui das brancas é bispo H6. Olha que coisa absurda, né? E se cavalo C7, bispo em H6 na hora, você fala, mas como assim? Bispo H6 tá ameaçando o quê? Beleza, tem 2 ataques na casa de G7, né? Mas, o que acontece se eu tomar o bispo? Aí cavalo F6 e dama E4, ameaçando o mate, e não tem defesa. E, por exemplo, se, vamos imaginar, bispo E6, cavalo H5 e G6, eu deixo o cavalo aqui, eu não tô nem aí. Se você tomar, você tá completamente perdido convidando a minha dama. Eu jogo torre 1, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. G para H5, dama para H5, brancas estão completamente ganhas nesse ataque. Acredite ou não, B5, mesma coisa, cavalo H5, brancas já estão melhores. Então, nessa posição, o Wei criou aqui um gambito com ideias bizarras de cavalo H5, super pressão em cima de F6, ideias de bispo em H6 e tudo quanto é tipo de ideia. E o Guiri, pela primeira vez enfrentando isso, joga cavalo C7, fala, tudo bem, eu vou manejar o cavalo para D5, onde ele super protege, né, a casa de F6, que agora vai estar protegida 1, 2, 3, 4 vezes, não tem gracinha nenhuma para cima de mim. Pode tomar esse peão do C4, eu já tenho uma vantagem que é o par de bispos, né? Tem o cavalo em D5 um tempo no bispo, bispo em D2, e o Guiri tá dizendo, eu vou refutar esse gambito que eu tô vendo agora pela primeira vez no tabuleiro, tá? E o Guiri nem tá pensando tanto, gastou 20 minutos para chegar nessa conclusão. Vem peão em A5 por parte do Guiri pegando espaço na ala da dama, e cavalo em F5 por parte do Wei, né? Posicionando o cavalo de maneira agressiva, tentando pegar de volta o par de bispos, né? Com ameaça para cima de E7 e tentando provocar bispo por F5, que é um excelente lance, porque apesar de ser o par de bispos, esse cavalo perdeu bastante tempo para chegar em G3 e depois em F5, e o Anish está trocando ele por uma peça que mal se desenvolveu. Depois de bispo por cavalo, torre por, o Anish ainda vê uma oportunidade de ganhar tempo em cima da torre, jogando lances que expandem, né, o seu ataque, onde ele tem uma maioria de peões. Acredite ou não, a Nishigiri aqui tem 3 peões contra 2, então tem bastante lógica jogar G6 e F5, e é exatamente o que ele faz. G6, a torre volta, e F5 com o tempo no cavalo. E aqui, o Wei joga de maneira super mega natural. Cavalo C5, é muito natural você tentar contra-jogo colocando o cavalo em E6. No entanto, isso já te coloca em uma posição completamente precária, porque não vai vir bispo por cavalo e dama por. E a gente vai para um final onde pretas tem 3 contra 2, mas você tem 4 contra 3 e tá tudo certo e igual e tranquilo. Não, o jogador de pretas, antes de tomar o cavalo, faz questão de jogar B5, expulsando a dama daqui, corretíssimo por parte do Anish, para depois que a dama saia, tomar o cavalo dobrando peões. E agora nós estamos, na verdade, em um final onde somente as pretas podem estar melhores, porque o jogador de pretas possui 3 contra 2, uma maioria móvel, né, que faz progresso, e as brancas possuem 4 contra 3, mas uma maioria que não progride porque tem peões dobrados. O contraponto, no entanto, é que o Anish tem todos os seus peões em casas claras, o que dá bastante força para o bispo de casas escuras das brancas. Tem ideias do bispo entrando aqui na casa de H6 e problemas subsequentes surgindo aqui, seria o contra-jogo do Wei. Tudo bem. O Anish pensa então por 23 minutos e joga peão A4, vem C4 tentando se livrar dos peões dobrados e prontamente B por C4, dama por C4, torre em 8 ocupando a coluna aberta e torre em E3 brigando pela coluna aberta. Obviamente não pendura a torre,
porque tomá-la penduraria o rei. Torre por, bispo por, torre B8 e preste atenção no relógio dos jogadores, né? Porque nesse próximo lance, ambos os jogadores gastam quase todo o seu tempo. O Wei tem 34 minutos no relógio para fazer ainda 12 ou 13 lances para a gente chegar no acréscimo de tempo. E o Anish tem 50 minutos no relógio. E o Wei gasta quase metade do tempo dele jogando bispo em H6, né? E a ideia do bispo em H6, né, que quase todo o tempo no relógio é gasto com esse lance, é gerar alguns poderosos temas de checkmate, né? Então, o bispo em H6 ele é jogado porque esse bispo infiltrado aqui, ele é poderosíssimo, você vê? Tá cortando várias casas do rei, do jogador de pretas, e dependendo das circunstâncias, se essa dama conseguir infiltrar, ela pode acabar muito bem dando checkmate. E tem ainda ideias de, por exemplo, se torre por B2, dama por A4. Então, não tá tão preocupado com isso o EI, né? Nós vemos dama em F6 por parte do Guiri. E o dama em F6 também é um lance um tanto quanto venenoso, porque tem uma ideia de jogar G5 e prender o bispo. Também o Guiri gasta 20 minutos nesse lance. E o EI encontra a única maneira de se manter vivo no jogo aqui. Brancas jogam, só tem um lance que tem lógica para o jogador de brancas aqui. Pausa o vídeo e tente encontrar por conta própria. E caso você, né, esteja curtindo, deixe um like, se inscreva no canal. E caso você queira também apoiar o canal, talvez levar os seus estudos de xadrez mais a sério, na aba Produtos você encontra livros de xadrez maravilhosos. Nós temos aí a série Meus Grandes Predecessores do Kasparov, que você pode, né, estudar com toda a história dos campeões mundiais. Cada livro desse contém análise de mais de 100 partidas feitas pelo próprio Kasparov. Com toda certeza é muito mais conteúdo do que você jamais encontraria em apenas um vídeo do YouTube. Aba Produtos, aí você vai encontrar de tudo, tá? Caso você já tenha aí feito a sua análise da posição e encontrou a ideia do sacrifício de qualidade, meus parabéns. O único lance que mantém o EI na partida é torre D1 e ele o joga. E torre D1 mantém o EI na partida sob a ideia de jogar torre por D5, né? Então, por exemplo, se torre por B2 for jogado, torre por D5 e de repente o jogador de brancas está ganhando. Porque se você toma, a dama toma, as pretas já estão levando checkmate. Olha o poder das casas fracas na posição. Como tá levando dama? Como que tá levando mate? Tem dama F7, mas aí corta o escape do rei, vem dama cheque. Mas como que tá levando mate? Tem RH8, mas aí dama cheque, né? E o rei não tem casas. Essa é a importância de você entender os conceitos posicionais de casas fracas. Então, torre por D5 é ameaça, G5 é jogado pelo Guiri. Não abandona a oitava fila com a torre, não tem aquelas ideias de mate, e o bispo tá preso, e de repente esse bispo na cadeia parece que vai ser capturado. O EI ainda joga o brilhante torre por D5, que é o único lance que mantém o vivo na posição. Peão toma dama por D5, cheque, e a única razão pela qual o EI não está completamente perdido aqui, apesar de acabar de ter perdido a qualidade, é porque o rei do Guiri está um tanto quanto exposto, então é muito difícil você ficar de olho em todos os cheques na posição, né? Tem muitas ideias de cheque que podem levar, dependendo das circunstâncias, a checkmate. E a outra razão também é que alguns peões estão caindo, né? E conforme peões vão sendo trocados, né? E conforme peões vão caindo, a qualidade importa menos. O jogador de pretas está completamente ganho se ele trocar peças, mas se as brancas forem trocando peões, vai ficando cada vez mais fácil de empatar, tendo em vista que rei e torre contra rei e bispo é um empate teórico conhecido. Vem dama em F7 bloqueando esse cheque e dama em D2, ameaçando o peão de G. F4 evita a ideia de dama por G5 pelo menos, né? Bispo por G5 ainda não dá para jogar, porque depois de dama em F5, né, o bispo volta para H6, a gente tem o dama B1, rei F2, né, dama B1, rei F2 e torre por B2, por exemplo, como ideia, e por consequência, depois do F4, as brancas aqui acabam errando, né? O EI tem 5 minutos para jogar a posição, ainda faltam muitos lances para o acréscimo, o único lance que mantém a posição viva de alguma maneira seria jogar dama em D4, dificílimo de ver, dama na casa de D4, né? A ideia de você jogar dama em D4 também é um tanto complexa de ver, mas é para você evitar cheque ao longo dessa diagonal, para tentar fazer progresso com o peão de C. Então vem torre em E8, você joga peão em C6, e a dama estar alinhada com o rei vai ser importante, por razões que vocês verão daqui em instantes. Porque o rei joga o C6 direto. Vem dama cheque do Anish Giri, rei H1, e as pretas estão completamente ganhas,
se encontrarem aqui um lance. Pause o vídeo e exercite a sua habilidade de finais. Vamos lá. Você é a Anish Giri. Você está vivo no torneio dos candidatos se você encontra um lance aqui que ganha o jogo e refuta o gambito do EI e você tem 20 minutos para fazê-lo. Giri gastou mais de 10 minutos na reflexão do lance, tá? O lance para o Giri é uma sequência dificílima, é jogar completamente impossível também de ver sobre, assim, circunstâncias normais, mas olha só, você não pode deixar as brancas jogarem dama D5, né? Na live que eu tava fazendo, muitas pessoas consideraram dama B6. E aí eu tava falando, não, se você deixar as brancas entrarem com cheque, você tá morto no jogo, porque o seu rei tá muito exposto. Então você não pode permitir esse tipo de cheque, né? Isso vai certamente levar a uma sequência de cheque mate. Então, o que quer que você faça, normalmente tem que vir com a cobertura desse tipo de ideia, né? Cobertura desse cheque. Então a gente jogou muito natural dama C5, que fica de olho no cheque. Mas, curiosamente, o único lance aqui era dama em E3, que na verdade permite o dama D5 cheque, né? E não tem sequência de mate depois de rei na casa de H8, porque a dama tá de olho no dama E5. E agora as pretas estão ameaçando o cheque mate. Brancas teriam que jogar como H4, vem dama cheque, rei H2, dama por H, rei G1, e ao invés de tomar o bispo e perder a torre para dama cheque e perder o jogo na sequência, né? As pretas podem dar um cheque, rei H2 e agora jogar torre E8 e não tem nenhum cheque para o jogador de preta jogar. Na sequência, agora que não tem dama cheque, estamos de fato ameaçando dama H4 ganhando o bispo. Se dama por G5 a gente tem como jogar dama G3 forçando a troca das damas. E com a troca das damas nós estamos completamente ganhos de pretas com a qualidade a mais. Com o fato de que o peão de C, peão de B, peão de A, todos estão facilmente caindo com algumas ideias como torre C8 e depois torre na casa de C2. O Giri não viu isso depois de mais de 10 minutos de reflexão. Jogou dama C5 que não deixa o dama cheque vir. Vem o peão em C7 ameaçando a torre. Torre E8 e o EI erra de novo. H3 por parte do EI. H4 por alguma razão era melhor, porque gera a ideia de bispo por G5 na verdade, essa é a razão, né? H3 vem dama por C7, bispo por G5 e o bispo não tá seguro. Então é uma perda de tempo a mais. Em algum momento as brancas vão ter que jogar o H4. E acredite ou não, aqui o Anish Giri tá ganho. Mas essa é uma vitória que é dificílima de converter. É aquela posição que tá ganha, mas pô, você tem que tomar muito cuidado. Porque o rei tá muito exposto e tem damas no tabuleiro. Então a possibilidade de cheques perpétuos é alta. O Giri, que já ia perder esse peão de qualquer jeito, sacrifica-o expondo o rei das brancas, é um lance correto. Peão toma, vem dama C4, o lance correto de novo, com a ideia de jogar dama em E2 e trocar as damas. Vem rei G1, e aqui a ideia para o Giri é trocar as damas. Se o Giri conseguir trocar as damas, o jogo acabou, né? Porque com a qualidade a mais, a torre vai jogar muito melhor do que o bispo. Então a ideia de fato é você forçar a troca das damas. Mas o Giri joga a dama por A2, ele não troca as damas. E agora, depois de rei em F2, eu quero ver você trocar. Rei em F2 mantém a dama bem próxima do rei. E agora nunca vai ter um cheque de dama que troca as damas que seja fácil de jogar. E os jogadores estão jogando com minutos no relógio, 2 minutos contra 4. E, na verdade, faltam apenas 2 lances pro acréscimo. Vem dama em E6 do Giri. Esse é o primeiro mau sinal. Eu falei na live que eu faria esse lance. Não era o lance mais forte. O lance mais forte era dama em F7. Mas eu sugeri esse lance e o Giri escutou. Tocando o peão de H. E o H4, você vê que a perda de tempo é real. Vem torre B8 do Giri, certo? E bispo em F4 tocando a torre. E agora, a ideia pode parecer dama cheque e dama por B2, mas não é, né? Porque depois do dama cheque e G3, você nunca pode deixar os cheques da dama acontecerem. Se você joga algum lance, por exemplo, que deixa a dama cheque acontecer, seu rei tá exposto demais. Dama por B2 parece que troca as damas, leva a dama cheque e perde o jogo na hora, né? Com ideia de bispo E5, ganhando a dama dependendo da circunstância. Dama B4, trocando as damas aqui, também parece que ganha, mas na verdade perde também, né? Dama cheque, bispo D6 ganhando a dama, ou dando checkmate no pior dos casos, pro adversário. Por consequência, o Giri tem que jogar torre D8 para ficar de olho no dama cheque. A gente tem dama em E2 por parte do EI, que não é a maneira mais precisa de jogar aparentemente. Dama C6 por parte do Giri e H5 por parte do EI. E é aquele final que tá ganho, mas não tem nenhuma maneira muito clara do jogador de pretas progredir. O lance que a máquina quer muito que o Giri faça é torre D5 indo atrás do peão de H. E depois de torre D5, se as brancas jogarem H6, torre na casa de C5 tentando infiltrar.
e de alguma maneira, né, com a torre na segunda, a dama vindo para sexta, algum tipo de rede de checkmate não tão clara. Na partida, o Guiri, por alguma razão inexplicável, decidiu jogar rei F7. Eu não imagino por quê, além do fato de que ele queria eliminar a dama E6 como conceito de lance possível, e ele gostaria talvez de liberar a dama, dar um pouco mais de liberdade para que a dama não tenha que ficar de olho nesses dois cheques. Ele joga rei F7 e, objetivamente falando, o jogo está empatado, mas é aquele empate também impossível de segurar. Posição super mega caótica, dama em E5 é o lance, dama em D5 ofertando a troca, é claro que as brancas não querem, dão cheque, e depois de torre D7, jogam dama em C2, ameaçando o peão de H, e na prática trocando esse peão, né, quer dizer, o peão de H delas, né, pelo peão de A. Vem dama por H, dama C4 cheque, né, dama B4, dama C4, dama C8, certo? Dama C4 e, eventualmente, a gente toma o peão de A, dama em F7 e dama por A4, depois de uma série de cheques. E aqui, a máquina dá uma chance perdida para dama G6, mas é o lance da máquina, né? Enfim, vem rei H2, H6 e o Guiri, na verdade, tá fazendo progresso. Acredite ou não, com esse peão de H, o H6 do Guiri foi muito bom, porque ele vai jogar rei H7, torre em F7, ele vai eliminar todos os cheques perpétuos que tem o EI, e ele vai começar, finalmente, a progredir a posição com o peão de H. Dama cheque do EI, aparentemente dama C4 cheque é um pouco melhor. Honestamente, esse final é tão complexo que é difícil até de você dizer porquê, mas eu acredito que é o tempo, né? Dama cheque aqui, você vai ter que depois defender o bispo, ou voltando, ou fazendo alguma coisa do gênero. Dama C4, você nunca deixa de defender o bispo, então é uma perda de tempo a menos. Eu acredito que essa é a diferença. Vem dama cheque H7, e bispo G3, defendendo o bispo que estava caindo. Torre G8, ameaçando o bispo, é claro. Dama B7 cheque, e a dama defende o bispo. E agora, o Guiri está completamente ganho se ele encontrar a última sequência. Essa é a última chance, tá? Essa é a última sequência que o Guiri tem que achar. E veja se você consegue. A ideia é dama cheque, forçando o rei H3, dama cheque dando um duplo no peão e no rei, forçando as brancas a se colocar nessa cravada, e H5. Mas os instintos de Anish Giri vieram mais fortes. Não viu o H5 ou não gostou do H5, talvez ele tenha visto que H5 teria a resposta, por exemplo, dama D8, ficando de olho em H4. E ele não viu potencialmente a sequência, o que é totalmente lógico e racional, porque é uma posição dificílima de você, de alguma maneira, progredir. Guiri joga dama cheque ao invés do H5. Vem rei H3 e dama D1, tentando cheques por trás. A dama volta para F4. Dama cheque, bispo H2. Dama cheque, H4. Dama cheque, bispo G3. E o Guiri começa a repetir, ele não encontra a sequência. E honestamente, uma sequência... Assim, quebrar isso daqui, essa defesa, com 50 segundos no relógio, como está o Guiri, é dificílimo, mas é a última chance dele no torneio. Tinha que jogar dama em E7, cheque, rei H3, torre em F7 para pressionar o peão de F, né? E agora, depois da dama sair daqui, por exemplo, para G4, jogar algo como, por exemplo, dama B7, pressionando o peão de F, tentando forçar o rei a voltar para a casa de G2 para segurar, onde o peão de B cairia. Com 50 segundos no relógio é impossível de ver isso. O Guiri vai dando cheques aqui embaixo, né? Joga dama em B1, que não ajuda. Vem bispo G3, que permite a mesma sequência, né? Do dama cheque, bispo H2, dama cheque, dama E7, torre F7 e afins. Por isso, chance perdida. O Guiri não acha. Pouco tempo depois, os jogadores empatam, né? Com a repetição, o Guiri acaba não encontrando a sequência. E agora, galera, respondam aí embaixo se matematicamente acabou o sonho, né? Se ainda tem alguma maneira de Yavokir Sindarov não ser campeão. A próxima rodada é o confronto direto entre Anish Giri e Yavokir Sindarov, e eu acredito que mesmo que o Giri ganhe o conflito, né? Mesmo que haja uma vitória do Giri, acho muito difícil o Sindarov perder a outra partida e do Giri ganhar a outra partida ainda, mesmo que isso aconteça, mas ainda assim tem os critérios de desempate. E é uma situação muito complicada. Em termos práticos, acabou, né? Em termos práticos, acabou. Sindarov é campeão. Ainda assim, Giri contra Sindarov vai ser bem legal. O Giri vai vir com sangue nos olhos. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like, se inscreve. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!